Ontem eu bati um papo com o Antônio Oliveira depois da coletiva, tá? Aliás, tem uma galera que fica xingando a gente que não sabe, não faz ideia o que acontece num bastidor de futebol. E principalmente no Instagram. É engraçado, a minha pergunta foi boa no Twitter e foi ruim no Instagram. No Instagram foi péssima, no Twitter foi boa. Mas enfim, tudo bem. Eu não faço pergunta para as pessoas, eu faço para a minha consciência. E para o que eu acho que o cara vai responder. Às vezes a pergunta é ruim, a resposta é boa, às vezes a pergunta é boa, a resposta é ruim, eu tento fazer ao máximo que a resposta seja boa. Mesmo a pergunta sendo ruim. Para os outros, lógico. Mas as pessoas não entendem que você faz a pergunta, pode até na hora lá ter, né, um clima meio estranho, tal, uma faísca, depois você conversa com o entrevistado. Com todos os treinadores, menos com o VP eu não conversava porque ele sumia, ele fazia coletivo e sumia. Mas o Antônio Oliveira ficou lá um tempão, conversando com os jogadores do Cuiabá, né, que ele conhece todos, ficou batendo papo lá, tal. Daí eu chamei, né, o Antônio Oliveira, ele veio, e a gente bateu um papo depois, conversou, tá? Quero só deixar esse bastidor aí para vocês, vou trazer aqui o que foi falado, o que foi comentado. Eu falei, inclusive, Samuca, porque às vezes o técnico é estrangeiro, ele não entende, né? E eu lembro muito bem o que ajudou a derrubar o Luxemburgo no Corinthians, além dos resultados. As coletivas fora da realidade. Eu até fui xingado na época, para variar, né? Porque o Luxemburgo falou que o time estava jogando muito bem. E eu falei assim, professor, eu não sei onde você tá vendo que o time tá jogando bem. Sinceramente, eu não tô vendo o mesmo futebol que você, o mesmo jogo. Fui xingado pra caramba. Depois o pessoal concordou comigo, né? Mas enfim. E as coletivas do Luxemburgo eram fora da realidade. E eu falei, Antônio, a sua coletiva. Eu falei, sinceramente, eu cheguei. Pode perguntar, qualquer pessoa pode perguntar para ele, ele não vai me desmentir. Eu falei, a sua coletiva estava muito calma. O torcedor tá saindo puto do estádio. E a sua coletiva estava calma, você tava falando em números e não sei o que e tal. E precisava trazer essa palavra do torcedor. Eu tava saindo do estádio, do estádio não, do gramado ontem, Samuca. Eu tive que dar a volta, né, pra sair. E a galera, manda o Antônio Oliveira embora. Fala pro Antônio Oliveira sair. Os caras estavam putos. E eu tive que trazer aquele clima das pessoas que estavam saindo do estádio para a coletiva. E o Antônio Oliveira entendeu perfeitamente. Cada um faz o seu trabalho. Como diz o velho ditado, jornalismo é oposição, o resto é propaganda. Tem superchats aqui. Dele Everton Siqueira, Belo, sou seu fã. Pegou o ranço seu, pegou o ranço seu, ele já deu. Valeu, Deli Everton, obrigado, viu? Deli Everton Siqueira, muito obrigado. Megazord, um técnico que diminui o elenco em toda entrevista. O time não tem nada, não tem ataque, defesa, ridículo. Um time com Marlon, Cafu e Cleison é melhor. Cara, Jonathan Cafu de um lado, Cleison do outro. Imagina se o Antônio Oliveira tivesse esse time. O Deli Everton, qual a chance do Antônio Oliveira cair antes do derby? Tá debochado. Cara, aliás, às vezes os personagens do futebol, eles falam, eu não leio nada, não vejo nada, eu não vejo a imprensa, não vejo o que a imprensa fala, vocês podem falar o que quiserem. O Carille falava muito isso. Não vejo, não leio, não assisto, não ouço. Parece aqueles macaquinhos, né, que tem aquelas estátuas lá, né? Daí o Antônio Oliveira chegou para mim e falou, você falou que eu estava prestigiado só até o próximo jogo, eu vi. Ele deve ter visto no Neto, né, que eu falei isso, provavelmente. Eu falei isso aqui também, falei no Tabelando. Daí eu falei para ele, mas é verdade. Até ele deu risada. Mas enfim, está prestigiado só até o próximo jogo. É a verdade. O que vai fazer? É o que a diretoria passa pra gente em off, né? Passa para os jornalistas em off e a gente traz a informação. Então, Deli Everton, chance existe. Ainda mais depois dos recados que ele deu ontem. Ele deu diversos recados. O Antônio Oliveira, ele utiliza as entrevistas coletivas para passar recados, né? E a gente vai ouvir aqui algumas partes, alguns trechos da entrevista dele, para a gente tentar entender esses recados do até hoje, até este momento,
técnico do Corinthians, tá bom? Chance existe. Eu acho difícil, para falar bem a verdade, tá? Porque, ó, hoje é quinta. Tem sexta, sábado e domingo para treinar. Segunda tem jogo com o Palmeiras no Allianz Parque. Sexta, sábado e domingo. Se ele fosse mandado... Uma situação hipotética em que ele fosse mandado embora hoje. Três treinos. Eu acho muito difícil um técnico chegar, não conhece os jogadores, não conhece ninguém, 3 treinos e... Pode ser, Samuca. Pode ser. Boa. Você é a primeira pessoa que usa o chat privado na história do podcast Timão. Leila Maria da Silva. Eu gostei da mensagem da Leila. Leila Maria da Silva mandou a mensagem. Leila. Ela gosta dela mesma. Muito obrigado, viu, Leila? Leila, amor próprio você sempre. Também. É, claro, isso é bom, isso é importante. Daniel Valente, bom dia, timoneiros. Bela, qual a chance do Augusto Lero trazer o Zanardi, que tá balançando no Goiás? É grande. É grande. Se o Tonhão cair, para não falar que eu estou derrubando ele, é grande, porque é um técnico que o Augusto Melo gosta muito, e ainda mais que ele tá balançando, né? Everton Alves, Belo, sou seu fã. Obrigado, Everton. Faltam 26 partidas, temos que ganhar 13. Difícil, hein? Mas vamos enfrentar Palmeiras 2 vezes, Flamengo 1 vez, Atlético fora, Fortaleza fora, Bahia 2 vezes e dizem que não é para se preocupar. Foi mais uma das frases, né, do Antônio Oliveira ontem. A situação é preocupante, mas não é desesperadora, falou o Antônio Oliveira. Você concorda, Samuca? Eu não sei que universo que o Tonhão tava naquele momento dessa resposta aí, cara. Foi praticamente 1/3 do campeonato, quase 1/3 do campeonato. A gente tá na série, tá na zona do rebaixamento e a gente olha a tabela do Campeonato Brasileiro. Corinthians 12 partidas, apenas 9 pontos. Quem tá atrás na 19ª colocação é o Grêmio, que tem 2 pontos a menos, mas tem 2 partidas a menos. Se o Grêmio ganhar as 2 partidas que faltam para igualar com o Corinthians, ele já abre para 13, abre 4 da gente. E o poderoso Fluminense tem 11 partidas, uma a menos que a gente, e 6 pontos. Então, se ele ganhar essa partida que falta para igualar com o Coringão, ele iguala de número de pontos. Só que ele viria a ter 2 vitórias no campeonato. Ou seja, se Grêmio ganhar as 2 partidas que faltam e o Fluminense ganhar a sua partida que tem uma a menos que o Corinthians vai para a lanterna do Campeonato Brasileiro, cara. O Corinthians vai para a lanterna do Campeonato Brasileiro. Eu vejo muita gente comentando assim: mas o Tonhão não mentiu. Eles não vão trazer os reforços de peso que prometeram, que o Augusto prometeu. Gente, se imagina jogador desse elenco. Você é um jogador, você é o Mateuzinho, você é o Léo Maná, você, sei lá, e você ouve o seu treinador falando isso daí, colocando em xeque que o teu elenco é muito pior que o Cuiabá. O seu elenco é pior que o Cuiabá. Você acha que esse cara ainda tem o controle do elenco? Você acha que ele tá com moral pra continuar aí? Eu acho que se o mantiverem até o derby, é só pra ganhar tempo, tentar outro nome no mercado e jogar a pressão de uma possível derrota no lombo do Tonhão. Pra mim, nada mais justifica, Belo. Pode ser. Demitir depois do jogo contra o Palmeiras é mais fácil, até pra diretoria, né? Do que, de repente, demitir hoje, aí perde e falam que a culpa foi do presidente que demitiu 3 dias antes do jogo. Pode ser que... E aí você joga pro Antônio Oliveira, né? Perde lá pra nós, mais ou menos assim, né?